E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSE e hoje a nossa videoaula vai falar sobre a psicologia ela aplicada no processo de venda, tá? Venda de qualquer coisa, se você trabalha numa empresa de sistemas, venda de sistemas, se você trabalha numa empresa de marketing, né? O trabalho da parte do marketing, mas eu acho que se você é um vendedor de uma loja de carros, você vai poder usar a nossa aula de psicologia nas lojas, enfim, se você é de qualquer profissão, porque de qualquer forma você vai precisar vender alguma coisa, nem que seja o teu serviço, ou que seja as tuas atividades internamente dentro da empresa que você trabalha, você vai precisar vender, tá? Vamos lá. O psicólogo, ele vende uma consultoria, o vendedor de carro, ele vende um carro, o vendedor de empresa vende um serviço, enfim, todas as áreas, elas precisam conhecer de vendas, né? Então, quando a gente fala a partir disso, quando a gente vai pensar em venda, a gente tem que falar que venda é sim uma ciência exata. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu já escutei alguns vendedores falarem, né? Assim, eu tenho uma sólida carreira na iniciativa privada, né? Eu escutei já muito vendedor falar, pô, não dá para prever a venda, pô, não é, tá, são muitas variáveis, muitos fatores, só mais ou menos, tá? Por quê? Porque existem ferramentas que te auxiliam no processo nesse processo para que você veja, mapeie, né, o futuro, né? Se você consegue prever a venda e você consegue, pelo menos, né, você consegue ter noção da probabilidade da venda. Se você sabe que psicologia é a ciência do comportamento e que ela te ajuda a prever, ela, né, estuda as leis gerais que regem o comportamento humano, se você juntar essas duas coisas, você vai ver que, né, é fome com vontade de comer. Uma coisa que tem que ficar clara logo no início, pessoal, é que venda é volume, tá? É volume de entrada de clientes, tá? Onde você aplica um filtro, né, que é a gestão da qualidade desses clientes, descarta e no final disso você vai ter um número que você vai um número convertido, né? Que provavelmente você sabe que é o funil de vendas que a gente chama na área de vendas, tá? É importante você assistir essa aula se você tem a sua clínica, se você precisa captar clientes, se você é um vendedor de alguma área, né? E você enquanto profissional também é interessante, tá? Conceitos que você precisa saber, né? Presumo que você saiba, mas se você não sabe, porque de repente você é de uma área que não é específica de venda, mas precisa conhecer pipeline, forecast, prospecção, lead, taxa de conversão, enfim, são conceitos básicos que nós precisamos ter. Porque eu, por exemplo, vou dar o exemplo do IPSE. No IPSE a gente tem uma página no Facebook de mais de 11 mil seguidores. A gente tem aqui o nosso canal no YouTube, onde tem mais de 20 mil views, né? A gente tem aí, sei lá, a gente tem um Instagram com 10 mil seguidores. Então, eu tenho um volume de interessados no que a gente posta. E aí, eu preciso, a gente chama isso na venda de lead, tá? Que são teus potenciais clientes, os interessados. Eu preciso fazer um filtro ali para ver, no final das contas, converter o que é cliente e o que não é, tá? Isso, ou seja, esses conceitinhos você precisa ter claro. Outra coisa que você precisa saber é que em vendas existem alguns fatores que eles não são totalmente possíveis de controlar. Concordo nisso sentido. Embora eu diga que venda seja uma ciência exata no sentido de que você consegue estabelecer a probabilidade de fechamento, a gente entende que tem variáveis que realmente você não pode controlar. Porque uma coisa é você vender bem o seu produto, né? Aliás, uma coisa é o seu produto ser bom, é o seu serviço ser bom. Uma outra coisa é você vender esse produto bem. E uma outra coisa é você vender bem o produto e a pessoa gostar da apresentação que você fez. Vender no sentido de apresentar, tá? E outra coisa é o cara ter dinheiro para comprar o que ele gostou. E outra coisa mais ainda é ele perceber que o que você apresentou ele precisa, né? E aí ele tendo dinheiro e precisando, tem o terceiro fator que é ele comprar, tá? Percebe que o negócio não é tão simples, né? Só que você precisa ter noção de condução, né? Você saber drivar o teu cliente. Por exemplo, aqui no Ipsi, eu estou dando exemplos do Ipsi porque é aqui que eu aplico, né? Eu vejo que tem um cara interessado, eu não posso trazer ele para mim como cliente, mas eu posso trazer ele para o Fredson, eu posso trazer ele para o Marcos. Então eu drivo esse cara para um fechamento, né, para que ele contrate o nosso serviço, né? Lógico, eu estou dando esse exemplo, mas, né, você vai ter que aplicar isso na sua clínica, você vai ter que aplicar isso no seu trabalho, você vai ter que aplicar isso, enfim, né? Outro ponto que você também precisa estar claro é que você precisa conhecer
saber que em vendas você vai ouvir muito não. Na maioria das vezes você vai ouvir não. Quando alguém fala, ah, vai vender, é fácil assim, assado, pô, isso é mito, isso é mentira, isso não é verdade, tá? Todos os tipos de venda, seja do seu serviço quanto médico, seja o cara que vende sistemas por uma fortuna, tem um ciclo de venda, né? O cara, você tem que despertar interesse, tem que mostrar valor, aí você fecha, isso tem um tempo. Dificilmente alguém vai chegar e comprar por impulso, tá? Isso não existe mais. E existe, na verdade até existe, mas existe muito pouco. Mas vamos ao que importa, tá? Psicologia é a ciência do comportamento, né? Ela estuda o comportamento humano. Dentro dessa psicologia existe uma outra área que é a psicologia social, que é a parte que estuda as relações humanas, né? que estuda as leis gerais dos comportamentos humanos, tá? E é neste ponto, são esses assuntos específicos que o vendedor ele tem que saber, tá? Ele precisa estudar muito, tá? O vendedor deve se aventurar. Como você vai vender bem? Primeiro você precisa conhecer o mercado que você vai trabalhar, porque se você vai entrar no mercado que você não conhece, você vai se dar extremamente mal, tá? Não se aventure num mercado que você não estuda, que você não conhece. Para você conhecer um mercado, você precisa estudar sobre o mercado, tá? Por exemplo, se você vai para um lugar que não tem apelo o teu serviço, você vai para um lugar onde não tem necessidade de psicólogo. Se é médico, você vai para um lugar onde o SUS funciona. Se você é fisioterapeuta, você vai para um lugar onde tem muito fisioterapeuta, lógico, né? Você está indo para um lugar ruim. Você tem que achar o mar azul do teu negócio, né? Por exemplo, eu que sou psicólogo aqui no IPSE, nós que somos psicólogos, a gente está no centro da cidade, aqui de São Paulo. A gente atende também na modalidade online. Mas por que a gente escolheu o centro de São Paulo? Porque a mobilidade ali é muito grande, ali tem muita gente que trabalha. E quem trabalha geralmente está com a cabeça, né? Então eu tenho público. E essas pessoas, elas têm condições de pagar o que a gente cobra aqui, tá? E elas são pessoas que na maioria, que assim, mexem com o WhatsApp, mexem com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube. Então o cara aceita uma terapia também na modalidade online se for necessário, né? Percebe? É nesse sentido que eu falo que você tem que saber conhecer o mercado que você vai atuar. Mercado, público, enfim, né? E isso até te ajuda a controlar um pouco da tua ansiedade, porque se você tiver ansiedade você não vai conseguir vender o teu produto, o teu serviço, tá bom? E aí já começa a psicologia, né? Porque você está fazendo aí um trabalho de autocontrole. Uma outra coisa que o vendedor tem que usar bastante, linguagem corporal, tá? Eu não vou entrar nessa seara, porque a gente tem uma videoaula aqui que fala especificamente disso. Procura aí no nosso canal que você vai encontrar. Desvendando segredos da linguagem corporal. A gente tem aqui, legal? E você, enquanto vendedor, você precisa ter esse conhecimento, você precisa ter noção de como funciona, tá? Uma outra coisa, você sabe que você já ouviu falar, se você não ouviu, você vai ouvir agora, assim, psicólogos leem mentes, né? Eles leem mesmo, só que eles não leem com bruxaria, ou com misticismo, ou com magia. Na verdade, ele faz uma pergunta, você responde alguma coisa, e ele, com essa pergunta, está investigando algo de interesse dele, tá? E aí ele consegue, né, fazer o papelzinho dele de pesquisa. E você, enquanto vendedor, você vai ter que saber fazer isso aí. Por exemplo, avalia por meio de perguntas se ele tem dinheiro para comprar o teu serviço ou o teu produto. E como você vai fazer? Você não vai perguntar se tem dinheiro, o cara vai se fechar, né? Você vai fazer tipo de perguntas usando a técnica da maiêutica, tá? E um pouco de metalinguagem, que é, por exemplo, eu quero saber se, vamos supor que você é um gerente de TI e eu vou te oferecer um sistema. Vou perguntar, interessante, quantas máquinas você suporta, né? Estou querendo saber se o cara tem dinheiro. Só que eu quero saber, eu estou perguntando sobre a competência dele. Naturalmente ele vai dizer assim, porra, eu suporto aqui 2.000 máquinas, eu tenho no meu parque 300 máquinas de um tipo, 200 de outro. O que você está perguntando na verdade é o seguinte: você tem dinheiro para comprar de mim? Se o cara disser, eu tenho 300 máquinas, então não é uma empresa pequena, 300 computadores não é uma empresa pequena. Ele tem 300 pessoas que ele suporta, é uma empresa média. Então uma empresa média, ela tem dinheiro para pagar o que eu cobro, percebe? Agora vamos imaginar, você é, vamos lá, fisioterapeuta. Então você vai perguntar para o seu paciente assim, para a pessoa que está, né, te procurando: entendi, mas você já fez tratamento antes? Como é que você fez? O cara fala, foi atendido pelo SUS, ele já está te dando uma dica de que ele não contratou outro profissional. Eu tinha um profissional, tal, mas se mudou. Percebe? Se ele já pagou um profissional, provavelmente ele vai poder pagar você também.
Entendeu qual é a pegada do negócio? Entendeu? Se ligou? Espero que sim. Se não, se tiver dúvida, você pode perguntar que a gente responde. Se eu não souber, o Marcos ou o Fred, eles também vão te responder. Tá? Ou seja, você tem que fazer a pergunta certa para identificar a resposta inteligente. Eu já vi muita coisa na internet, assim, e eu fico, né? Tem muita coisa interessante, mas também tem muita coisa ruim. Essas coisas ruins elas me deixam perplexos, passados, né? Estarrecidos, porque não tem base. O que eu estou falando aqui é fundamentado por vários estudos que a gente fez aqui de psicologia, né? Mas enfim, uma outra forma, você quer saber se o médico tem condições de comprar o teu produto, você fala para ele, você é vendedor de remédios, você fala assim, pô, você atende muita gente aqui, como é que você tá? Você tem folga aí pra gente conversar? Se você já tá com o cara, se você tá perguntando, ele fala que tem muita paciente, tá sem tempo, o cara tem muito paciente, ele tá sem tempo, então ele vai te atender. Ele não tem tempo para te atender porque ele tem dinheiro, né? Enfim, né? Você é um cara que vai vender é distribuidor, vai vender no mercado. Você fala, pô, cara, você tem, por que você tem tantas caixas? Mesmo que o cara tenha dois, né? Não, esqueci tantas caixas. O cara, eu vendo bem, eu não vendo, né? Você vai ter uma noção. Com a resposta que ele vai te dar, você vai perguntar A, o cara vai te responder B, mas você não quer saber de C, você quer saber de Y, tá? Outra coisa é você mostrar bem o seu produto, né? Então aí você precisa ter umas noções que as pessoas elas são loucas por cores, elas são loucas aí por tudo aquilo que elas não podem ter, elas naturalmente sentem inveja dos outros, né? Então você precisa montar a tua apresentação, montar o teu discurso, botando muita referência e referência de peso, né? Referências que são melhores se for uma empresa maior do que a empresa que você está visitando. Se ele for uma pessoa mais importante do que a pessoa que você está falando. Por quê? As pessoas têm inveja. As pessoas querem o que elas não podem ter ou elas querem o que está na mão do outro. É tipo assim, a minhoca da grama do vizinho, ela é melhor do que a minhoca que está ali na grama da minha grama, entendeu? Então você não tenha medo de questionar, né, e de observar os detalhes. Você não pode se esquecer que as pessoas querem coisas novas também, tá? Então, você não pode mostrar o teu produto como obsoleto. Se for o caso, você pega o teu produto, dá uma repaginada, veste ele, fala sobre ele de uma maneira mais moderna, tá? Por quê? Ansiedade, né? Ela é um excesso, né? A depressão é outro excesso. Você tem que estar sempre no meio disso aí, né? Tem que estar sempre equilibrado, né? Um produto de 2 meses, ele de repente seja muito novo. Um produto de 30 anos, ele é velho. Então você tem que achar o meio termo, tá bom? Apresenta seu produto sempre resolvendo o problema real, com exemplos reais, tá? Por exemplo, em tal lugar o sujeito fez isso com o meu produto. Ou em tal lugar o meu produto funcionando dessa forma deu um resultado de tanto. Sempre exemplos reais, exemplos práticos, né? Por exemplo, você é médico ou psicólogo, não vai falar mentira, né, meu? Porque isso é extremamente ético, mas você pode falar assim, ó. Pô, eu trabalhei em tal lugar e a gente teve ótimos resultados. Ou a gente trabalhou assim assado em tal lugar, em tal hospital e foi show de bola, o pessoal lá evoluiu e tal, né? Percebe que você não vai estar mentindo, você vai estar vendendo seu produto com referência, tá? Na psicologia, tudo tem vários ângulos, tudo mesmo, tá? Por isso que a gente não é paradigmático. A gente sabe que existem, né, a vida é complexa, que existem muitas variáveis, então a gente procura sempre ter 300 visões, 400 visões. É força de expressão, tá? É metáfora. A gente precisa ter muitas visões de um determinado assunto. Eu posso ver esse empreendedor assim, você pode ver ele 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 assim, né? Isso é um empreendedor, na minha visão. Alguém pode falar, é um A, né? Ou alguém pode falar que é um V. Então o que eu quero dizer é que tudo tem várias visões. E você tem que entender isso, que nas vendas elas funcionam da mesma forma, tá? Não existe, por exemplo, apartamento caro. Existe apartamento de frente para o mar. Esse apartamento ele é caro, né? Porque ele é de frente para o mar. Só que também existe o apartamento que ele é caro porque ele é longe da maresia, porque ele está afastado do mar. Entendeu? Onde é que está, né? Você precisa ter essa habilidade de desenvolver isso, e sempre com um toque de humor, porque as pesquisas de psicologia elas mostram que pessoas gostam de pessoas bem-humoradas, tá? Pessoas bem-humoradas elas conquistam, elas seduzem, tá bom?
Outra coisa, as pessoas elas gostam daquilo que se parece com ela, né? Então é muito legal você usar coisas tipo assim, pô, esse apartamento é tão bonito quanto aquele seu carro, né? Ou ele tem o mesmo design, ou ele tem a mesma, ele traz a mesma design moderno daquele seu terno, né? Ou você pode, o que eu estou querendo dizer assim, eu estou dando exemplos que eu não sei nem se são os ideais, mas o que eu estou querendo dizer é que você tem que vender o teu produto como se ele se parecesse com a pessoa que vai adquiri-lo, né? Lógico, nas coisas boas, né? Evidentemente. Porque as pessoas elas compram por empatia, elas se relacionam por empatia, tá? Ela vai comprar porque ela gosta do produto, porque o produto é bom e se parece com ela, e porque